Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Diogo Magalhães, aqui da Suporte Automação, e hoje a gente vai falar um tema muito interessante sobre segurança alimentícia, né, na parte de instrumentação, junto com a Andres Hauser, tá, nesse webinar aqui dessa tarde, tá? Antes de começar, a gente falar um pouquinho aqui da Suporte, né? Para quem não conhece, a Suporte hoje está com cerca de 70 funcionários, né? A gente atende a região de Goiás, de Distrito Federal, do Mato Grosso, do Tocantins, né? Essa aqui é a foto da nossa matriz, né? Que fica aqui em Aparecida de Goiânia. A gente ganhou por 2 anos consecutivos o prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, tá? E hoje a gente trabalha com marcas e líderes em mercado de automação para a indústria, né? Como a Rockwell, como a Neles, como a Cisco, como a Pepper, Prisma, Fluke e como o nosso convidado de hoje aqui, como a Andres Hauser também na parte de instrumentação, né? Então, apresentar um pouco aqui, né? Para quem não me conhece, sou o Diogo Magalhães, sou especialista de produto aqui na Suporte e cuido dessa parte de instrumentação especificamente com a Andres Hauser, tá? E hoje, para falar nesse assunto aí de segurança alimentícia, a gente trouxe o Delcio, que é o Delcio que trabalha na Endres, né? E acho melhor deixar ele se apresentar um pouquinho para a gente. E Delcio, boa tarde, beleza? Legal, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, primeiramente, obrigado, Diogo, obrigado a todo o time da Suporte pelo convite, pela parceria que a gente tem de tempos aí, né? Bom, como o Diogo mencionou, eu me chamo Delcio Nicola, eu estou na Endres há 14 anos, hoje atuo como gerente de indústria de alimentos e bebidas. Nesses 14 anos aí o histórico é grande com produtos, então eu já fui responsável por alguns produtos, já fui gerente de produtos de pressão, de vazão, de nível, de medidores radioativos, então tem um histórico bom ali, e hoje a ideia é 100% focado em alimentos e bebidas, então a ideia é a gente tratar desse assunto, como o Diogo falou, segurança de alimentos dentro da instrumentação. Certo? Podemos começar então, Diogo? Vamos lá, podemos sim. Legal. Então a gente começa esse webinar com a seguinte questão, né, que é com uma menção para a gente começar a pensar. Como que uma instrumentação de qualidade pode auxiliar na segurança da sua operação? E aí a resposta é uma resposta simples. É garantindo que os instrumentos atendam às necessidades, né? E aí dentro do mercado de alimentos e bebidas, você tem algumas necessidades. Então eu trouxe algumas simples delas aqui, mas só para a gente conseguir se colocar. Segurança higiênica. Segurança higiênica é o assunto do webinar, né? Então segurança de alimentos. E aí já fazendo um link aqui com design higiênico, o que quer dizer isso? Então o equipamento, o produto, ele tem que ter um design sanitário, um design higiênico. O que é um design higiênico? É uma conexão ao processo sanitário, é um invólucro no material também sanitário, e isso vai facilitar para você no quê? Vai facilitar esse ponto acima, que é a fácil higienização. Imagina que você está passando um SIP, uma limpeza que seja, e aí você está não usando um design higiênico, você está usando uma conexão roscada, que não é sanitária, uma conexão flangeada, e pode ser que ali seja mais difícil de fazer a higienização, você pode ter pontos ali de contaminação, e vai acabar gerando problemas, dificuldades lá no final da cadeia. Então, design higiênico, fácil higienização, certificações, que tem 3 delas que são muito requisitadas dentro do mercado de alimentos e bebidas, chama 3A, FDA, EHEDG. Essas 3 são certificações, são normas, são regulamentações que realmente são uma das mais requisitadas, tá? E quando a gente vem aqui para o lado da esquerda, que o equipamento ele seja confiável. O que é um equipamento confiável? Aquele que seja preciso. Ele seja preciso em condições extremas do processo. Uma condição extrema do processo, por exemplo, a gente pega aqui uma situação que é muito comum dentro do mercado de alimentos e bebidas, que é a condensação. Então, você está lá passando o SIP a 85 graus, e depois você passa o seu produto a 4 graus, e a tubulação vai ficar a tubulação, o tanque vai ficar suada, aquilo dali é a condensação, e se o equipamento não estiver preparado para isso, vai adentrar aquela condensação na eletrônica, você pode ter problema, você pode danificar a eletrônica do equipamento. Então, isso quer dizer um equipamento confiável, em baixas, em altas temperaturas, em condições extremas, tá? Então, esses são alguns inputs que eu trago. E aí, o ponto é, como eu comentei, ali são informações, são necessidades que eu, como Endres, e a Suporte dando apoio, que a gente trouxe para vocês. Mas o que as normas, o que os padrões, o que as regulamentações orientam? Então, aqui um exemplo delas é a norma FSSC 22000. Então, essa é uma norma, uma espécie de guia dentro do mercado de alimentos e bebidas. E o que ela fala na cláusula 8.1? Na cláusula 8.1, ela fala que os equipamentos em contato com os alimentos precisam ser construídos em materiais duráveis e capazes de
resistir a repetidas higienizações e devem facilitar a limpeza e a desinfecção. Ou seja, aquilo que a gente falou. Então, o equipamento ele precisa ter o design higiênico, ele precisa ser desenvolvido para aplicação. Não adianta eu colocar um equipamento com uma conexão, com invólucro, com alojamento que não seja do mercado de alimentos e bebidas. Senão, isso você pode ter problema. Isso é uma norma que fala, é a FSSC 22000. E aqui, trazendo mais um ponto, na 8.2 e na 8.3, fala praticamente a mesma coisa, que as superfícies de contato devem ser construídas de materiais projetados para uso em alimentos. Vamos pegar um exemplo, você coloca um material, um metal em aço carbono, num processo que possa ter corrosão, e o aço carbono, imagina aquele material se corroendo e indo para dentro do processo. Então, mais uma vez, cláusula 8.2, 8.3 na norma, também orienta aqui materiais construídos. Aí que pode entrar material mais nobre, por exemplo, um aço-teloy, um titânio, um revestimento em teflon. Então, tem algumas possibilidades para isso. Agora, um outro exemplo no slide seguinte, uma outra norma, a BRC. Então, a BRC é uma norma global também dentro de segurança de alimentos, onde ela fala uma coisa parecida com a FSSC 22000. Na cláusula 4.6.1, fala que todo equipamento deve ser construído em material apropriado. O projeto de instalação do equipamento deve garantir que ele possa ser limpo e efetivamente mantido limpo. Ou seja, mais uma vez, aquilo que a gente falou no segundo slide, que é uma orientação da Support, uma orientação da Endress, são normas que aconselham fazer realmente o que a gente está citando, tá? Então, mais uma norma no próximo slide, é a norma, na verdade é um standard, é o IFS, né? Então, é o International Food Standard, ele fala na 4.17, a mesma coisa, que o equipamento deve ser projetado e localizado para garantir a limpeza, né, em resumo. E também, na 17.2, fala que todo equipamento em contato, ele precisa de certificado de conformidade, que é, mais uma vez, voltando para aquilo que eu falei, de certificações 3A, EHEDG, FDA. Então, gente, se está na norma, a gente realmente precisa seguir, a gente precisa aplicar. Certamente, vocês que estão assistindo a gente, segue alguma dessas normas, a FSSC 22000, a BRC, a IFS. Então, se está mencionado na norma, vamos aplicar, gente. Vamos aplicar porque isso é muito importante para a segurança de alimentos. Seguindo aqui, e aí, nesse slide seguinte, a gente tentou fazer, na verdade, é um slide que já veio pronto de uma empresa, uma multinacional no segmento de alimentos e bebidas, né? Tanto no segmento de alimento quanto de bebidas, que ela cita uma espécie de uma relação de segurança de alimentos com o projeto sanitário. E o que traz nesse slide aqui? Você olha aqui que tem 4 pontos, né? Então, tem 4 missões, 4 departamentos, vamos falar assim, Food Safety, que é o time de qualidade, o time de segurança de alimentos, que é o que a gente está falando aqui no webinar, o time de produção, engenharia e o fornecedor. Então, vamos imaginar que isso aqui é um gráfico, e a gente vindo aqui para o primeiro, em Food Safety. O que o time de segurança de alimentos precisa no processo? Ele precisa garantir que o alimento não cause uma infecção alimentar lá no final da cadeia. Então, ele precisa garantir que depois de todo o processo, lá no final, lá na prateleira, aquele equipamento está 100%. Não tem nenhum problema com contaminação e nenhuma outra infecção alimentar. Então, essa é a maior missão, vamos dizer assim, do time de qualidade, do time de Food Safety. E aí, logo depois, o time de produção pensa o seguinte, a gente precisa garantir que os equipamentos fiquem limpos, mas sem parar a produção por muito tempo. O time de produção que está aqui assistindo sabe muito melhor que a gente o quanto é uma produção parada, o quanto de prejuízo é uma produção parada. Então, mais uma vez, a produção precisa garantir que o equipamento fique limpo, mas sem parar a produção. O time da engenharia. A engenharia falou o seguinte, a gente precisa que o equipamento seja limpo através do CIP. Então, para isso, o equipamento ele tem que ter superfície lisa, não pode ter ponto morto, as juntas precisam ser resistentes, e assim vai. E aí, por fim, no final da cadeia, é ali que está o fornecedor, ali é onde entra a Endress em conjunto com a Support, que é a fabricação de equipamento que cumpra todas essas especificações citadas nas partes de trás da cadeia. Tá? Então, Food Safety preza uma coisa, produção, engenharia, e por fim, o fornecedor tem que garantir tudo isso. E aí, se a gente vai para o slide seguinte, tá, a gente fala que tem 3 bases, tem 3 pilares para a instrumentação higiênica, né, para a instrumentação sanitária. Quais são eles? O primeiro pilar é, o instrumento ele não deve interferir no processo. O segundo é, o instrumento não deve interferir na limpeza. E, por fim, o processo e a limpeza não devem interferir no instrumento. O que quer dizer isso? Né? O instrumento não deve interferir nem no processo nem na limpeza. Vamos falar assim, o meu processo está rodando, eu preciso passar tal produto, eu preciso fazer uma limpeza. E aí eu vou falar assim, poxa, espera um pouco, que agora o meu equipamento está medindo.
eu não vou conseguir passar agora. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu não posso ficar dependente, meu processo não pode ficar dependente do equipamento. Eles têm que rodar em paralelo, isso não pode acontecer. Mesma coisa acontece no inverso. A processo e a limpeza não pode interferir no equipamento. Eu não vou passar ali agora a limpeza, não vou passar o CIP com produto tal, porque pode danificar o meu equipamento. Isso não pode acontecer. Por isso que entra ali os tópicos mencionados no slide anterior. Então, se a gente segue esses 3 pilares na cadeia, Diogo, se puder até se você segue esses 3 pilares, vai começar a vir algumas informações que vai casar exatamente, Diogo, se quiser, vai casar exatamente com a informação que a gente viu no slide anterior. Que a produção, o que a engenharia pedia? A produção falava o seguinte, a gente precisa garantir que o equipamento fique limpo, mas sem parar o processo. É exatamente isso que um dos pilares fala. O instrumento não deve interferir no processo. A engenharia, mesma coisa. Então, lembra que a engenharia fala assim, ó, a gente precisa garantir que o equipamento fique limpo. É exatamente isso que você está falando aqui. Ele não deve interferir na limpeza. E aí, no final, o fornecedor tem que garantir que aquilo que a gente falou, que o processo de limpeza não vai interferir no equipamento. Se a gente segue esses 3 passos, esses 3 pilares da instrumentação básica, sanitária, higiênica, a gente já está um passo à frente comparado com quem não segue, tá? E aí, com base nisso, a gente tem um portfólio extenso de produtos, o portfólio de instrumentação voltada, desenvolvida para o mercado de alimentos e bebidas, tá? E aqui você tem alguns exemplos. Então, você tem desde chaves de nível, radares, você tem transmissores de pressão, desde o mais simples até os mais desenvolvidos, né, para o mercado, a parte de análise de líquidos. Então, você tem sensores de pH, de oxigênio, fotômetro de processo, eletrônicas inteligentes, sondas retráteis, a parte de temperatura, tem desde um PTC mais básico até um mais tecnológico também, a parte de medição de densidade em linha, com uma chave vibratória, um computador de densidade. Então, aqui a parte de vazão, tá? Então aqui você vê um magnético e aqui um Coriolis. Mas o ponto aqui só estão alguns dos equipamentos, então é muito maior essa gama de produtos voltada para o mercado de alimentos e bebidas, tá? E aí, se a gente pudesse olhar um pouco mais de perto alguns deles, né? Então, tem diversos ali, a gente pegou 4, 5, só para a gente poder pegar mais alguns detalhes, para poder ficar mais fácil a gente entender a necessidade dessa segurança de alimentos. Um dos exemplos é a medição de pH em meios alimentícios. Então, está cada vez mais proibitivo o uso de vidro dentro do mercado de alimentos e bebidas, né? Então, vocês sabem também, o time de qualidade, o time de processo, bem melhor que a gente, o quanto é arriscado, se por algum motivo passa um pedacinho de vidro, ou porque danificou um eletrônico, qualquer sensor que possa ter no processo, no final vai parar lá no meu produto. Então, imagina a dor de cabeça que isso pode dar perante ao mercado. E por isso, hoje existe no mercado um eletrodo, que o nome dele é SFET, que ele tem um diafragma em cerâmica, e o corpo dele é um corpo de material PIC. Então, o PIC é um material praticamente inquebrável, um plástico inquebrável, então ele é bem estável, comparado com outros sensores também de PIC no mercado, ele tem até 6 vezes mais de estabilidade, então ele é um cara, com isso você consegue ter mais precisão, então ele é um cara desenvolvido para o mercado, no entanto que você vê aqui do lado, na direita, algumas das normas que eu comentei, de FDA, de 3A, EHEDG, então todas elas seguindo de acordo com a necessidade do mercado de alimentos e bebidas. Certo? Ainda, aproveitando que você está falando aí de eletrodo de pH, né, se a gente quiser também otimizar nosso processo, né, a gente pode também usar essas sondas esses eletrodos em sondas retráteis automáticas, né, a gente fazer limpeza automática, não precisar parar o processo para fazer a limpeza do pH, tirar para depois reinserir no processo, a gente pode fazer isso de forma automática também, né. Uma sonda retrátil é sempre uma melhor opção quando você coloca numa aplicação do CIP, né, vai te garantir a maior vida útil do eletrodo, perfeito. Independente se é vidro, se é PIC. Importa, né. Legal, e outra coisa também aí, né, não sei se o pessoal conhece esses cabeçotes aqui, né, dos eletrodos de pH, mas tem a vantagem também deles terem a tecnologia MemoSense, né, que eles não têm contato elétrico entre o cabo e o sensor, né, e aí com isso a gente elimina aquelas perdas com cabo oxidado, né, problema de comunicação, fora que torna ele também um eletrodo digital, né, então a gente tem todo o histórico de calibração do equipamento, histórico de falhas, né, diagnósticos, enfim, tudo aí na palma da mão online, né. Online também no transmissor universal que ainda eles têm, né, que suporta todos os sensores de analítica aí que são digitais, né, MemoSense. Então, bem legal. A plataforma de analítica para o mercado de alimentos e bebidas é gigantesca. E aí, como você falou,
transmissores, com até 8 canais, você tem toda a tecnologia digital, é uma diferença quando você compara com convencionais do mercado. Toda razão. Legal. Legal. Indo para o próximo slide, então, olhando aqui a parte de vazão, né? Então, aqui, se a gente olha para essa foto, para as fotos já ajuda a gente, né? Então, olhando para a foto, você já vê uma conexão completamente sanitária, tanto do medidor Coriolis quanto do magnético. Então, nesse caso, é um triclamp. Você vê que o corpo do medidor já é um corpo também todo em aço inox, igual ao cabeçote dele, né? Igual ao invólucro, igual ao alojamento. Ou seja, menorzinho, até inclusive para poder caber em skids, que hoje em dia é muito comum você montar esses medidores em skids. Ou seja, tudo para a indústria de alimentos e bebidas. E um outro detalhe, pegando o gancho do slide anterior sobre vidro, você vê aqui que o visorzinho dele também não é de vidro, é um material em policarbonato, exatamente para poder cada vez mais evitar o vidro dentro da indústria de alimentos e bebidas, tá? Legal, isso é um negócio visual. Quando a gente começa a olhar aqui embaixo, você também tem algumas informações, você tem alguns gráficos. Aqui, esse primeiro, esse símbolozinho, ele quer dizer que é uma tecnologia chamada Heartbeat. O que é o Heartbeat? É uma autoverificação. Então, o equipamento está o tempo todo se autoverificando. Então, ele vem com as informações da fábrica, ele é instalado no processo, e aí no processo ele está o tempo todo verificando, se autodiagnosticando. Está comparando como é que está o desenvolvimento dele, como é que está a bobina, como é que está a eletrônica e assim por diante. Então, Heartbeat Technology é uma opção bem interessante dentro do equipamento de vazão, dentro da parte de vazão. Você tem a parte de memória, né, chamada Storeroom, principalmente quando você tem diversos equipamentos iguais para aplicações iguais, onde você consegue tirar a informação de um e ir replicando em outros, tá? E aí você tem também nesse outro desenho, hoje traz um pouco aí da indústria 4.0, quanto fácil a comunicação, a configuração dos medidores. Nesse caso, esse medidor você consegue criar uma rede WLAN, né, uma rede Wi-Fi, como se fosse o roteador da nossa casa. A gente consegue lá, com o IP dele 192, 168X, e aí você consegue acessar o equipamento através do teu celular, e aí você consegue fazer toda a configuração necessária, sem precisar conectar cabo, baixar aplicativo, nem nada, tá? Fora as informações ali de proteção, aqui é um exemplo dele, que é um dos mais requisitados dentro do segmento, que é o grau de proteção IP69, P69K. Legal? E aí no slide seguinte, o que a gente tem aqui? No slide seguinte, a gente tem uma aplicação falando do medidor de vazão Coriolis. O que a gente tem? O que a gente mostra nessa aplicação? É muito comum, quando a gente fala de qualidade, se fazer medições em laboratórios. E medição de laboratório é uma medição confiável, uma medição precisa. Só que o que a gente consegue agregar? É possível você colocar um medidor de vazão, dependendo do modelo, nesse caso, é um ProMass I, então o modelo I, e o medidor ele consegue te dar a medição de viscosidade online, a medição de viscosidade em linha o tempo todo. Diferente de uma medição em laboratório, onde você precisa tirar uma amostra e levar até o laboratório para poder fazer a medição, nesse caso a informação está te mostrando o tempo todo, então é uma informação online. E quando você tira uma amostra, a gente sabe que quando você tira uma amostra do processo e leva até o laboratório, fatores externos podem atrapalhar naquela informação da amostra. Por exemplo, a temperatura é um dos fatores mais conhecidos. Tirou da temperatura do processo, tirou a amostra do processo com a temperatura X, levou para o laboratório, a temperatura já variou. E com isso, você pode ter diferenças nas medições. E aí, então, se aplica o medidor para poder fazer essa medição em linha, garantindo que, mais uma vez, em paralelo com o medidor em laboratório, que essa medição ela é importante. E como mostra nesse quadrado aqui, essa informação a viscosidade correta é um importante ponto de controle de qualidade para garantir que o produto final tenha a consistência correta. E aqui alguns exemplos de aplicações, desde chocolate, requeijão, mel, óleo, massa. Então, esse é um medidor já testado em diversas aplicações e tem todas as suas características aqui embaixo, não vou nem entrar em detalhes, mas essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Também medição de viscosidade em linha. Então, às vezes, a gente acaba saindo um pouco do laboratório e olhando para o processo. Aqui, a parte de temperatura. Então, a gente falou rapidamente de pH, a gente falou de vazão agora rapidinho, e aí temperatura. Se a gente pudesse dividir esse slide em duas partes, né? Então, se a gente pudesse pegar essa parte da esquerda, onde tem a foto e o medidor, e aí depois a gente olha para a parte do gráfico. Nesse slide, a gente mostra um modelo chamado Quick Neck com Quick Sense. O que quer dizer isso, né? Quick Neck, o nome diz ali, o pescoço rápido. Pescoço rápido, o que é isso? Traduzindo, né? Pescoço rápido quer dizer o engate rápido. Então, quanto que é fácil você conectar
e soltar esse equipamento do processo. Sem nenhuma ferramenta, você consegue simplesmente desrosqueá-lo, você tira ele do processo, você leva ele para o seu banho-maria, conforme essa foto, você faz a calibração, você faz o ajuste, você faz a limpeza, e depois você volta ele para o processo. A parte boa é que quando eu tirei o corpo dele, o poço dele, vamos dizer assim, ele ficou o tempo todo lá no processo. Com isso, eu não abri o meu processo para a atmosfera. Não virou um possível ponto de contaminação, ele está fechadinho o tempo todo. Então, eu tirei, fiz o que eu tinha para fazer, conforme nessa foto, calibrei, fiz a configuração que tinha para fazer, voltei para o processo, e aí eu tenho a minha garantia de medição 100%. E se a gente olha para o lado direito do gráfico, a gente vê ali duas linhas, né? Então, a linha vermelha é a temperatura do produto, né? Do processo que está acontecendo, e a linha amarela é o tempo de resposta que o equipamento está informando. O ideal é que essas linhas sejam cada vez mais próximas, né? Então, que elas estejam juntas. Por quê? Vou pegar um exemplo que você está passando um produto com 90 graus na temperatura. E o transmissor o PT100 que está lá instalado, ele está marcando 90 graus. Só que o tempo de resposta dele demora muito. E até essa informação chegar na sala de controle, ela já chegou diferente. Chegou, de repente, não chegou 90, chegou 100 e pouco, chegou 50 e pouco. Se chegar uma temperatura menor, você vai falar assim, maior, você fala assim, opa, aumenta a temperatura, porque não está no meus 90. Aí você tem que aumentar a temperatura. Se estiver muito alto, você fala, baixa a temperatura. Só que aí você está perdendo o controle. E se você olha aqui na direita, essas informações, se você aumenta muito, você pode ter perda de qualidade, queimar o produto, vamos dizer assim, né? E além do que, o produto, você vai perder energia para poder aquecer mais. Mesma coisa acontece do lado oposto. Quando você reduz a temperatura, você vai precisar correr riscos microbiológicos, tá? Risco de contaminação. Então, aqui é um ponto importante, e aí no slide seguinte, eu mostro para vocês ali que as curvas, elas têm que estar sobrepostas praticamente, né? Então, essas senoides, elas têm que estar caminhando junto, exatamente para poder falar. Uma é a temperatura do processo, outra a temperatura que o equipamento está informando. E aí o Quick Sense, que é outra parte do equipamento, né, que é o sensor de tempo de resposta rápido, ele consegue ter um tempo de resposta mais rápido aí do mercado e consegue certamente te dar uma informação mais precisa, sem você ter nenhuma dor de cabeça. Diogo, quer complementar alguma coisa? Posso seguir? Não, o Quick Sense realmente é rápido, mas eu lembrei também que a Endress tem uma tecnologia, o TrustSense, né? Que é o primeiro sensor autocalibrável do mundo, né? É um sensor de temperatura que quando você passa ele de 118 graus Celsius, né? Ele consegue se autocalibrar. Então, assim, acho que é uma coisa fantástica do processo, né? A gente sabe quanto que a gente pode perder tempo aí com calibrações, né? Às vezes a gente calibra sensor que nem precisava calibrar, né? Enfim. E aí o próprio sensor se monitorando, te avisando quando ele sair daquele range que a gente considera como aceitável, né? E aí você realizar uma calibração, um ajuste dele, né? Então acho bem legal isso aí, né? Então TrustSense aí também, quem achar legal e dá uma pesquisada ou fala com a gente e depois a gente mostra. O TrustSense é um equipamento, a maior das inovações que pode ter, né? Como o Diogo falou, a partir de 118 graus ele se calibra. Então, se você tiver um ponto crítico para calibração, conversa com a suporte, conversa com a Endress. Hoje, esse TrustSense, esse nome desse PT100, ele se calibra a partir de 118 graus. No futuro próximo, talvez no ano que vem, já vai ter uma versão com a temperatura máxima de 60 graus. Então, imagine se você tem um ponto crítico, por exemplo, em um CIP que ultrapassa 60 graus, você vai conseguir fazer a calibração. Mas isso mais para o final do ano que vem. Hoje, 118 graus. Legal. Seguindo a nossa apresentação aqui, a gente entra na parte de nível. Então, a gente já passou por alguns produtos, a gente já está quase fechando aqui, mas indo para a parte de nível. Nesse slide que eu mostro para vocês, existe uma chave, um modelo, né, chamado Liquid Point FTW33, então, como o nome diz aí, Liquid Point, então ela é uma chave para líquido, e ela foi desenvolvida para o mercado de alimentos e bebidas com o seguinte intuito. Se você olha nessa foto, você consegue ver a parte sensorial dela, ela fica 100% faceada com o processo. Ela fica 100% faceada com o tanque. Nessa foto você já vê uma conexão triclamp direto. Nessa segunda foto da direita, é uma conexão roscada, onde você vai colocar um adaptador e vai ficar também faceado. Para a gente entender isso, olhando para a direita aqui nessa foto, esse é um tanque de leite, só para a gente ilustrar, onde está esse círculo azul, é onde está o desenho da FTW33. Na foto de baixo fica mais fácil da gente entender, então está sem espuma aqui. Então essa é a parte sensora. Essa parte de baixo da chave aqui, ela está sendo demonstrada nessa foto. E qual que é a parte boa dela ser 100% faceada? Se você pega tanques, onde você tem, por exemplo, raspadores, o raspador ele chega muito próximo da parede do tanque para poder raspar aquele excesso de produto que está lá. Se você tiver qualquer coisa intrusiva, uma chave vibratória, uma chave capacitiva, uma chave condutiva, qualquer coisa, o raspador ele pode bater ali.
Ele batendo no equipamento, você pode danificar o raspador e, lógico, você vai danificar o equipamento. Danificando o equipamento, você pode ter transbordo e, mais uma vez, você vai perder produto. Então, ela sendo 100% faceada, você não tem problema com raspadores. Um outro exemplo até que eu peguei em cervejarias, né, eu não vi se tem a turma de cervejaria aqui presente ainda, mas acontece que às vezes o controle de processo de temperatura nos tanques de OD, de fermentação, eles não são muito bem feitos, ou por alguma falha acontece que as paredes do tanque começam a congelar. E aí, aos poucos, acaba caindo soltando aquelas pedras de gelo, né? Solta aquela pedra de gelo na parede do tanque e cai sobre o equipamento. Se tiver qualquer coisa intrusiva, mais uma vez, vai cair, vai quebrar, você vai perder a medição. Então, essa chave 100% faceada é uma ótima opção para o mercado de alimentos e bebidas. Fora o fato também, né, Delcio, que ela funciona muito bem com incrustação, né? Às vezes a gente tem algum produto aí que incrusta muito, né? Eu mesmo já vi algumas soluções alguns produtos que ela resolveu bem legal isso daí. Então, mesmo com uma certa incrustação ali no tanque, às vezes sempre sobra o produto, né? E aí, com algumas outras chaves, a gente teria uma acusação falsa de nível, né? E esse carinha aí, ela consegue bem detectar o que é nível e o que é incrustação, né? Então, ela é bem legal. Essa é uma chave fantástica, né? Ela tem a tecnologia híbrida, né? Então ela funciona por princípio capacitivo e condutivo, dois princípios, e exatamente isso que você falou, e ela consegue te falar de funcionar mesmo com uma camada de incrustação larga, então, perfeito. Legal. Indo para o slide seguinte, a gente também continua com a parte de nível, mas aqui agora nível contínuo. Aqui a gente olha para os radares, né? Então, nessa foto a gente vê alguns radares. Aqui o radar de onda livre e aqui um radar de onda guiada. A mensagem nesse slide aqui é que você pode ter desde conexões sanitárias diretas, né? Então você vê aqui um triclamp, um SMS, você vê um flange revestido em material Teflon para poder ter contato. Você vê uma onda guiada, onde também a haste dele também é revestida. Só para a gente entender ali a diferença do onda livre para onda guiada, o radar ele funciona da seguinte maneira: ele solta uma onda, a onda reflete, bate no produto e volta, e ele mede essa distância, esse tempo de voo que demora para a onda bater, sair, bater e voltar. Mesma coisa acontece com onda guiada, a onda vem sendo guiada pela haste, bate no produto, reflete, volta e ele mede essa distância. Então, aqui você tem uma linha gigantesca também de medição de nível contínua, com diversas conexões sanitárias, e também lembrando das certificações, dos materiais em contato com o produto, que devem seguir aí as normas, as orientações, as certificações dentro do mercado de alimentos e bebidas. Anderson, antes de você passar aí, só lembrando que a gente também tem um radar de 80 GHz, né, em alimentício, né, radares alimentícios com 80 GHz, e quanto maior a frequência, né, menor é o comprimento de onda do radar. Então, a gente explica que ele é um radar de onda livre guiado, né? Então, assim, para processo de higiene, a gente também tem radar de 80 GHz, tá? E fugindo um pouco dessa parte alimentícia também, mas toda empresa tem a parte de utilidades, né, até ETA. A gente tem os radares mais em conta, né, o FMR10 e FMR20, são radares de baixo custo, justamente para as aplicações mais simples de água, né, e tudo mais, onde a gente consegue comunicar com esses caras via Bluetooth também, né, então é bem legal. Perfeito. A linha de radares, você tem desde o mais básico, como você falou agora, até um negócio mais avançado. E 80 GHz hoje em dia é uma tecnologia que está sendo bastante aplicada, como o Diogo falou, é um radar de onda livre, como se fosse uma onda guiada, porque a onda é bem estreita. Então ela abre um ângulo de 3 graus, diferentemente que abria um ângulo maior. Então, legal, boa colocação, Diogo. Bom, seguindo, e aí se a gente vai para o slide seguinte, com transmissores de pressão, desde o mais básico, né, onde você não precisa de uma precisão muito alta, que você tem modelos com precisão de 0,3%, 0,5%, até uns equipamentos aqui onde a precisão é altíssima, 0,075%, e equipamentos desenvolvidos para a aplicação. Desenvolvidos para o CIP, é um equipamento que não sofre com condensação, não tem problema de umidade. Isso é muito comum, acho que muitos de vocês que estão assistindo a gente conhecem esse equipamento aqui, o Delta Pilot, modelo FMB 50 ou 70, muito comum, e mais uma vez, seguindo todas as necessidades dentro do mercado de alimentos e bebidas. Legal. Antes também de continuar aí, deixa eu dar um pitaco aqui na impressão, que eu já vi casos aqui em que a pessoa monitorava filtro, né, entupimento de filtro com diferencial de pressão, e aí na hora que o pessoal ia lavar, né, a linha, lavar o processo, jogava água quente nesse diferencial de pressão com capilar, né, e aí a temperatura mais alta esquentava o fluido ali dentro e dava a medição errada, né, o pessoal achava que o filtro estava entupido, mas não estava, né. E aí uma solução legal que a gente achou para eles foi o diferencial de pressão eletrônico, né, que em vez de usar capilar, com fluido de enchimento, usa cabo elétrico, né. Então a gente elimina essa questão aí de interferência de temperatura no capilar, né, com o fluido.
né? E ajuda Entupimento. bastante. Entupimento, né? Vazamento, né? Perfeito. Enfim, é uma solução bem legal aí. Eu acho que aí está tá a tecnologia, né? Aí onde que a gente começa a falar de 4.0, quanto que um equipamento com cabo em vez de capilar vai trazer de benefício para o usuário final, né? E isso que o Diogo comentou, é um equipamento bem válido, muito bem aplicado, muito já conceituado no mercado, e vale a pena. Quando você tem aplicação que você está com dor de cabeça com capilar ou com vazamento no tube, né, na tomada de impulso, tomada de alta, tomada de baixo, conversa com a suporte, bate papo com a Enders que tem uma solução legal para isso daí. Legal. Saindo então um pouco de produto e indo para o slide seguinte, eu tenho um único slide aqui de conexão, mas eu queria deixar só uma mensagem aqui, né? Aqui a gente está falando de segurança de alimentos voltado para a instrumentação. Então aqui a gente tem que prezar pela segurança de alimentos. Existe diversos tipos de conexão ao processo, mas quando a gente fala de processo de alimentos e bebidas, o ideal é você sempre aplicar uma conexão sanitária. E aqui você tem alguns exemplos. Você tem uma conexão DIN 11851, 11864, você tem Varivent, você tem SMS, DRD, você tem conexões roscadas, que quando você coloca um adaptador, ela se torna faceada, então se torna sanitária, então tem exemplos de conexão roscada assim, SMS, então você tem diversos tipos de conexões. Mas a mensagem aqui é uma só, tá? Não tem muitos slides sobre isso, é só uma. Você está falando de processo, dentro de alimentos e bebidas, dentro do processo, conexão sanitária é ponto-chave. É aquele primeiro slide que eu mostrei, gente. Fácil higienização e garantia de segurança. Se você tem uma conexão roscada, se você tem um flange que não é sanitário, pode ter que naquele ponto vai causar um ponto de contaminação e ali vai começar aquela cadeia, um ponto de contaminação, e no final pode dar uma baita dor de cabeça, principalmente para o time de qualidade, de food safety. Então essa é a única mensagem desse slide. Aplicação em processo, conexões sanitárias. Fora do processo, utilidade, você pode colocar rosca, flange, mas dentro do processo, conexões sanitárias. A gente tem aqui, mostra exatamente um ponto que a gente pensa da seguinte maneira. A gente falou de produto, legal, o produto tem que ser sanitário, tem que ter invólucro, tem que ter a conexão, a gente mostrou diversas opções de equipamentos, de conexões, mas se você tem o produto ideal para aplicação, mas o teu projeto sanitário, se ele não está sendo tratado como sanitário, você pode ter dor de cabeça. Essa foto aqui, por exemplo, você tem duas tubulações em formato de T, né? Uma mais arredondada e uma outra mais quadrada, vamos dizer assim. Essa parte mais vermelha é a parte exatamente onde o produto passa com maior frequência, então você consegue ver aqui nessa parte vermelha, e a parte azul é onde é mais difícil de chegar um produto, a limpeza, por exemplo. E aí, aqui onde é mais difícil de chegar à limpeza, é onde você pode criar pontos de contaminação. E aí, nessa ilustração aqui de baixo, você vê uma parte mais marrom, que é exatamente pontos que podem criar se você não consegue chegar com a limpeza lá. No próximo slide, a gente tem um exemplo exatamente de uma instalação, de uma tubulação, que é esse daqui, onde a gente mostra exatamente uma orientação. Você precisa ter um T instalado na linha, não tem problema, mas siga a orientação, que é 1,5 diâmetro no máximo do tamanho da tubulação. Se a tubulação tem 1 polegada, 1,5 polegadas, você pode ter o tamanho desse T. Se for muito maior que isso, você pode ter área morta, área fraca de limpeza e assim um ponto de contaminação. Tá? Então, muita atenção quando a gente fala também no projeto sanitário, não só no equipamento, não só na conexão, mas também no projeto sanitário na instalação. E aí, no slide seguinte, eu tenho também um outro exemplo, que aqui é um exemplo de mistura de diâmetros de linha. Tá? O melhor dos mundos é a gente ter sempre uma fábrica com as linhas todas iguais, dos mesmos diâmetros, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. Por quê? Passa o tempo, eu tenho que fazer uma ampliação na linha, vai chegar um outro produto, ou eu vou receber um equipamento, uma máquina que precisa fazer uma redução, então a gente acaba misturando os diâmetros de linha, não tem problema. A única orientação que a gente tem aqui nesse slide é a seguinte: se a gente olha para essa foto, tive uma tubulação de 2 polegadas, e aí ela foi ampliada para 4 polegadas. O ponto é, quando você tinha uma tubulação de 2 polegadas e você estava fazendo a limpeza SIP, a velocidade do SIP estava como 2 metros por segundo. Então você consegue ver aqui que forma até alguns vértices aqui, né, uma turbulência na tubulação que está fazendo essa limpeza. Só que quando você aumentou a tubulação de 2 para 4 polegadas, a velocidade do SIP caiu de 2 para meio metro por segundo. E se a velocidade caiu, você pode ver aqui que o fluxo está mais devagar. Você pode ver que já tem alguns pontos cinzas aqui, que são pontos que podem criar contaminação. Então a mensagem aqui também é uma só.
Você precisa fazer alterações de diâmetro na linha, principalmente quando você vai aumentar o diâmetro da tubulação, faça. Mas recalcule teu SIP para que a vazão seja suficiente para limpar também as tubulações de diâmetros maiores. Certo? De exemplo de instalação, então esse é um exemplo bem legal, e onde você tem aqui modos para instalar, então você tem aqui o sensor, que é o B, então ele está instalado aqui em cima, e aqui você pode, se você instalar simplesmente na horizontal, você pode ter um ponto de acúmulo de produto, e aí o ideal é que você faça ele na vertical, e aí vai ficar mais fácil, porque o produto ele vai drenar automaticamente ali. Inclusive tem uma foto aqui no slide que mostra exatamente essa instalação sendo perfeitamente feita, exatamente igual. Tá? Então, se alguém reconhecer essa foto aí, você está fazendo direitinho, e esse é o jeito certo. Legal, fechando também a parte de instalação, a parte de tubulação, de projeto sanitário, um último assunto aqui, então a gente está ainda nos 45 minutos, aí teve uma queda de 2 minutos de energia, mas a gente está seguindo o tempo, a gente pretende não ultrapassar os 50 minutos. Então, uma última mensagem aqui também que é interessante, que é o efeito dos químicos nos elastômeros, né? No anel de vedação, no O-ring, na gacheta, no selo, cada um chama de um nome, né? Por quê? A gente tem que ficar ciente de que ali vai passar, além do produto que vai ser medido, vai passar o leite, a cerveja, o ketchup, a maionese, além disso tudo, vai passar também os materiais para limpeza, que são materiais sanitizantes e outros agentes de limpeza. Você tem aqui soda cáustica, ácidos, fosfórico, nítrico, então você tem bastante coisa. Então você também tem que se atentar para um simples anel de vedação. A gente olha muito para a máquina como um todo, a gente olha muito para aquele universo grande que a gente acaba esquecendo dos detalhes. E aí, eu tenho um exemplo aqui no slide seguinte. Aqui. Você vê nessa foto da esquerda um equipamento com um anel de vedação totalmente comido, cheio de dente. E aí a sugestão é, você tirar o equipamento do processo, troca o anel de vedação, troca o O-ring. Nem sempre isso é possível. Então, antes disso, tirou ele do processo, faz uma inspeção visual. Se ele tiver 100%, sem problema, limpa ele e coloca ele de volta. Agora, se você pega igual uma foto dessa, você vê que está cheio de dente, todo comido, esses pontos aqui são possíveis pontos de contaminação. Então, gente, troca isso, coloca um outro modelo. Tem uma outra foto também, um outro exemplo. Boa. Mesma coisa, o anel de vedação também mal dimensionado acaba sendo totalmente comido, tá? E aí, eu mostro uma outra informação no slide, que é uma informação legal de quanto que é importante o anel de vedação. Então, olha aqui no nosso dia a dia, gente. Isso aqui é uma foto ali de uma revisão veicular de 10 mil quilômetros. E aí, quando você vai levar teu carro para fazer uma revisão, tem diversos itens que precisam ser substituídos. E alguns deles são obrigatórios nos primeiros 10 mil quilômetros. E olha só o segundo item aqui, anel de vedação. Isso, então, a gente está falando aqui de uma indústria, mas olha só, saindo do universo de alimentos e bebidas, ou vindo para o nosso dia a dia, o anel de vedação, o O-ring e a gacheta é um ponto importante. Ele vai evitar desde pequenos vazamentos até grandes contaminações. Então, aqui você vê que realmente o anel de vedação é um ponto importante para se atentar. Certo? Falando no anel de vedação, da importância do anel de vedação nessa parte que sela do processo, né? A gente não pode esquecer também que todo instrumento vai ter, praticamente todo instrumento vai ter ali um anel de vedação também na sua eletrônica, né? Na sua rosca da eletrônica, e que se esse anel também de vedação não tiver firme, né? Tiver algum problema, a gente pode ter entrada de umidade na eletrônica ali, né? E aí acabar perdendo nosso instrumento porque a eletrônica foi embora por causa de umidade, né? Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com todos os O-rings do instrumento, né? Não só da parte que está em contato com o processo, mas também a parte que sela a eletrônica do instrumento. É isso mesmo, você vê o quanto que é importante o anel de vedação, né? Legal. Acho que aqui a gente está chegando no final da apresentação, então no slide seguinte, o que a gente tem aqui? Algumas informações de custos de falta de segurança, o que isso pode acarretar, né? Então, aqui você pode ter desde custos sociais, com doenças, hospitalizações, custo de destruição do produto. Então, imagina no final da batelada, você vê que aquele produto não está igual à batelada anterior, não está seguindo a repetibilidade, você tem que descartar aquela batelada. Dependendo do tamanho da empresa, primeiro você vai ter perda de imagem, né? Isso a gente viu, isso não é uma coisa que a gente está falando, a gente viu há pouco tempo agora no mercado, indústria de bebida, a gente já viu isso no passado também com outras indústrias, que você pode ter uma perda de imagem muito grande no mercado perante o teu consumidor, perante o teu cliente, e nisso, certamente, multas virão, e dependendo do tamanho da empresa, você pode ter até um encerramento e aí perda de emprego, numa situação atual que a gente está difícil aí,
Então, muita atenção quando a gente fala de segurança de alimentos. Vamos tomar muito cuidado, vamos seguir realmente o que as normas, o que as orientações, o que os profissionais nesse segmento orientam. Legal? Então, fechado isso, a última mensagem que eu tenho aqui, antes da gente entrar nas perguntas, tem no slide seguinte aqui, é só uma mensagem para quem está assistindo a gente, que em conjunto, a Suporte com a Endress, o que a gente quer prezar para vocês, que vocês estão fazendo uma escolha segura, uma escolha correta, que vai garantir para vocês uma economia de recursos, uma qualidade na conformidade constante dos alimentos, que é aquilo que eu falei agora de repetibilidade, e é um parceiro experiente. Então, você vê aqui que todo o time é treinado, tanto interna quanto externamente, para poder garantir que a informação está chegando 100% do outro lado, tá bom, gente? É isso. Eu acho que agora a gente ainda passou 3 minutos ali, mas a gente teve ali o problema da luz. Mas agora, quem puder ficar, algumas perguntas foram separadas aqui para a gente responder. Quem não puder, certamente você vai receber a resposta depois por e-mail, se a gente não conseguir responder agora também. Mas só algumas perguntas, uma ou duas, só para a gente poder responder algumas pessoas que perguntaram. Tem perguntas aí, Diogo? Tem. O organizador me mandou aqui. Tem um aqui que ele pergunta se a medição de viscosidade é feita com o medidor máximo. Acho que ele está perguntando se é feito no próprio Coriolis. Tá, legal. Legal. Perfeito, entendi, sim. A gente tem, acho que no slide 12 ou 13, que eu mostrei um exemplo do medidor Coriolis fazendo a medição de viscosidade. A resposta é sim, o medidor Coriolis é o medidor máximo que faz aquela medição. Só que esse medidor Coriolis, ele também é um viscosímetro, porque quando você, dependendo do modelo, você tem medidores, o Coriolis é um medidor multivariável, então ele te dá, além da massa, ele vai te dar diretamente a concentração, a densidade, a viscosidade, o Brix, você consegue ter temperatura, então você consegue diversas informações dentro do medidor Coriolis. E sim, a viscosidade faz parte do medidor Coriolis. Inclusive, esse é um assunto, que aqui a gente já está com tempo curto, mas quando eu mostrei aquela apresentação, aquela aplicação, é uma medição de viscosidade em linha. E quando a gente fala do assunto medição em linha, é um assunto muito importante. Por quê? O Diogo deu um exemplo do transmissor de pressão diferencial eletrônico, e exatamente num filtro. Então, quando você coloca um transmissor eletrônico na entrada e na saída do filtro, você consegue saber exatamente se ele está entupido ou se ele não está. Então, isso é monitoramento, isso é um controle de monitoramento contínuo, o tempo todo. Se você coloca aquele transmissor de temperatura que eu comentei lá, aquele que a gente chama de Quick Sense, se você coloca ele num pasteurizador, mesma coisa. Então, o pasteurizador você precisa ter medição precisa ali de temperatura. Então, você está o tempo todo fazendo essa medição inline, medição em linha. Você tem sensores de perdas e diversos outros. Mas, resumindo a resposta, sim, o medidor Coriolis, ele faz essa medição de viscosidade. Legal. Tem tempo de mais um aí? Vamos mais uma, para fechar? Tem outra aqui, como é feita a comunicação Bluetooth no radar? É algum software? Quer responder aí, Diogo, essa daí? Pode ser. Tem um software, na verdade é um aplicativo, né, da Endress, que faz comunicar com os radares Bluetooth, né, não só os radares, toda a linha de equipamento, né, tem transfer de temperatura em Bluetooth, tem radar em Bluetooth, tem transfer de vazão em Bluetooth, enfim. É um aplicativo que chama Smart Blue, então é só entrar na loja do seu celular, né, e baixar. Posso correr o risco de passar uma vergonha aqui, Deus? Fica à vontade aí. Estou abrindo aqui, não sei se dá para ver na câmera. Dá para ver um pouco? Dá para ver um pouquinho. Sim. Esse aqui é o aplicativo, né? Aqui não tem nenhum instrumento conectado, mas aqui são os demos que a gente pode mexer, né? E aqui nele tem, né? Tem a parte pH, radar, temperatura, vazão, né? Tem tudo aqui. E aí, com isso, a gente pode ir mexendo e brincando aí, fazendo o teste no aplicativo mesmo sem instrumento, né? Então, se alguém tiver curiosidade aí, pode baixar o aplicativo Smart Blue e brincar no aplicativo para ver como é que é. É bem legal. Beleza, acho que deu tempo, né? Delcio, obrigado pela participação aí, pela transmissão do conhecimento pra gente aí. Acho que esse assunto aqui é bem importante, né? Quando a gente fala de segurança de alimentos aí, é algo que a gente não pode brincar, né? Lida com a saúde das pessoas, né? Então, obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço aí o convite da Suporte, não só o convite para esse webinar, mas com a parceria de sempre. E como eu falei, aqui é mais para a gente introduzir o assunto no mercado. Agora, fique à vontade de consultar a Suporte, consultar a Endress, para que a gente vá mais a fundo no detalhe da tua aplicação e aí sim ter uma precisão aí na informação. Aqui está o meu contato, né, como o Diogo mostrou. Precisando também, delcio.nicola@endress ou contactem a Suporte. Obrigado, gente.